Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de março, e o tema do estudo de hoje é Cravado na Cruz. Só uma observação rápida: se você ouvir de fundo ruído, é porque está chovendo muito aqui na cidade esses dias. A passagem bíblica que baseia esse estudo é Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao 15. E aqui o apóstolo Paulo escreveu essas inspiradas palavras: no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Quantas vezes já ouvimos alguns desses textos, especialmente Colossenses 2, verso 14, sendo mal utilizados como argumento contra a lei e a guarda do sábado. Para entender esses textos, foram propostas diferentes interpretações. Uma delas é que o escrito de dívida, cravado na cruz, se refere à lista de acusações que havia contra nós, conforme Colossenses capítulo 2, verso 14, semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz de Jesus. Outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz. Paulo mencionou a circuncisão que não é feita por mãos humanas, em Colossenses 2, verso 11, ou seja, a circuncisão do coração, conforme Romanos capítulo 2, versos 28 e 29 e Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial, conforme Levítico capítulo 12, verso 3 e Êxodo 12, verso 48. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo, como lemos agora em Colossenses 2, versos 11 e 12. Essa experiência de conversão é descrita como o momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados, como está escrito em Colossenses 2, verso 13. A palavra ordenanças, que aparece no texto que lemos, Colossenses 2, verso 14, refere-se a decretos legais seculares, conforme Lucas capítulo 2, verso 1 e Atos 17, verso 7, ou decretos eclesiásticos, conforme Atos capítulo 16, verso 4. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo, em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Paulo parece reforçar que os crentes gentios não precisam guardar a lei cerimonial, incluindo a circuncisão, nem obedecer aos regulamentos de pureza relacionados a essa lei, conforme Atos capítulo 10, versos 28, 34 e 35. E preste bem atenção num fato: Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como violação dos 10 mandamentos, conforme ele claramente escreveu em Romanos capítulo 7, verso 7. Outra interpretação sustenta que o escrito de dívida, conforme aparece em Colossenses 2, verso 14, cravado na cruz, não se refere à lei moral, que são os 10 mandamentos, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado, conforme Romanos 6, verso 23, o que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz ao morrer
em nosso lugar, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 e Gálatas capítulo 3, verso 13. E concluindo, perceba que nessas interpretações diferentes que eu apresentei e que são todas possíveis, nenhuma delas deixa claro que Deus, através da morte de Cristo na cruz, aboliu a lei moral, ou aboliu os 10 mandamentos. Entenda uma coisa, sempre que alguém argumenta que Deus aboliu a lei moral na cruz, está fazendo isso para tentar justificar a ideia de que o sábado foi abolido. O sábado é o 4º mandamento da lei moral de Deus. E em Mateus 5, verso 17, Jesus Cristo deixou claro que ele não mudou, não vai mudar e não autoriza mudança alguma em sua lei. Aliás, Daniel capítulo 7, verso 25, e eu peço que você leia esse texto, diz claramente que Satanás nos últimos dias usaria poderes religiosos para mudar a lei de Deus. E de todos os mandamentos que vemos hoje, 2 se destacam entre essas mudanças realizadas, tendo Satanás por trás dessas mudanças. O primeiro é o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, e o outro é o sábado, que foi substituído por uma invenção humana que é o domingo. Portanto, a lei de Deus, os 10 mandamentos, permanecerá para sempre. E Deus não autoriza ninguém, nenhum poder religioso, a mudar a sua lei. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é 2 Reis, capítulo 8. Que Deus te abençoe muito e que você pense nisso. O sábado continua válido para nós em nossos dias. E Deus espera que todos nós sejamos fiéis aos seus mandamentos. E se Deus nos der a permissão, amanhã continuaremos o estudo da Palavra de Deus. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.